Manoel Urbano, um município onde o tempo parece tecer histórias nas raízes de sua gente. Este documentário é uma jornada pela memória, cultura e identidade de um povo que resiste e celebra sua essência. Sou Adalto André da Silva, venho lá da zona rural, fui seringueiro, trabalhei cortando seringa, depois trabalhei com a saúde, lá no seringal, e depois passei morei aqui na cidade, vim morar aqui na cidade, no ano 2000, finalzinho do ano 2000, e aí na época que eu cortava seringa, eu sozinho pelas matas comecei a criar a letra das minhas músicas, né? Minhas músicas vêm lá dos anos 80. Participei de eventos aqui, como show de calor, no aniversário da cidade. E quando foi no ano de 2007, um amigo meu fez um projeto, um mini projeto pela Lei de Incentivo à Cultura, e o meu projeto foi aprovado. As minhas músicas, trazer o resgate lá dos anos 60, anos 70, que era a música lenta, né? E daí em 2008, janeiro de 2008, fui até Sena Madureira, no estúdio Nossa Terra, com nossos amigos o Fera e o Márcio Farias. O Márcio Faria foi o produtor do CD, e daí para cá a gente vem. Depois do CD, participei de encontro aqui do Festival de Músicas Inéditas. Não consegui chegar no primeiro lugar, mas consegui o segundo lugar com a música Não Brinque Comigo. E aí, o ano passado, através da lei do Paulo Gustavo, também foi feito, DJ Black fez um projeto para mim, foi aprovado, e a gente fez 2 clipes lá em Rio Branco. Era muito importante que a nossa juventude sempre venha resgatando as músicas lá do passado. Como ontem à noite eu vi ali a moça se apresentou trazendo lá o sertanejo raiz. Oh, que coisa linda, né? O meu pensamento é esse, tirar uma hora, né, chegar até uma escola, para que a gente possa levar o incentivo para essas pessoas para também compor música para tentar também fazer um clipe, hoje ninguém fala mais em CD, ninguém fala mais em disco, né? Mas fazer um clipe e deixar aí para deixar uma história, né? A minha preocupação hoje para fazer esse clipe, se foi feito os 2 e agora mais 2, é para deixar a minha história. Quando chegar o tempo de eu fazer aquela viagem que eu não volto mais, mas alguém vai ficar ouvindo minha voz, né? Eu conheci uma linda menina, de cor morena, seu olhar sincero. Fiquei parado no seu olhar, o seu olhar que nunca me engana. Meu coração na hora palpitou, que ela queria me dar o seu amor. Estou esperando a sua decisão, por isso agora eu canto pra você. Me chamo Raif Pontes, sou aqui natural do município de Manoel Urbano, me criei, nasci por aqui, estou por aqui até hoje, né? Morei 1 ano e pouco fora e vim aqui falar para vocês um pouco da minha trajetória no meio junino, né? Meu despertar, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né? Minha primeira apresentação foi na escola. Eu tomei gosto, né? Sempre quis brincar, sempre estava acompanhando ali e fui pegando gosto pelo um ritmo assim que me identifica muito, que é o meio junino, é a quadrilha, a música, né? Que tem aquela, quando toca ninguém fica parado. Então eu, como sou uma pessoa bem extrovertida e animada, então é um meio que eu me identifico muito.
Hoje, atualmente, né, eu estou como narrador de uma quadrilha. Na maioria dos integrantes são formados por jovens, adolescentes, né, mas como brincante mesmo aí foi mais ou menos uns 15 anos que eu tinha. Aí fiz a primeira brincadeira, né, como a gente chama assim, participei desse primeiro momento. Aí de lá pra cá eu nunca mais parei. Aí eu dancei um ano, né, na quadrilha Apoquentados da Nazira, a gente foi pra Cena Madureira. Aí eu sempre fui brincante. Aí a gente fundou uma quadrilha chamada Unidos do São José. Por que esse nome, né? Por causa do bairro São José, aqui onde a gente hoje está gravando esse vídeo. A gente ensaiava no meio da rua mesmo, nos quintais, e a galera, todo mundo parava para assistir no final de tarde, as famílias. Aí o nosso narrador saiu, né? Aconteceu um problema pessoal, ele teve que sair, foi fundar outra quadrilha, e os meninos disseram: cara, agora é tu que vai ter que assumir. Eu disse: como assim, cara? Eu sou brincante, e senão tu vai ter que narrar. Tu vai ter que narrar e vai ser contigo. Aí eu fiquei assim, mas aí meti a cara. Aí passei por, acho que 13 anos na São José, né, narrando. Dançamos em Cena Madureira, dançamos em Feijó, dançamos aqui. Fomos campeão municipal, né? Na época não tinha tanto campeonato assim, mas a gente foi campeão municipal, né? Depois de vários e vários anos dançando. Só na vice-colocação chegamos a ser campeão. Aí estamos por aqui nessa trajetória, né? No começo era assim, difícil. Mas a gente nunca deixou, nunca desistiu. O que acontecia? Às vezes a gente acordava às 5h30 da manhã, 4h30, saía para os campos próximos para fazer a própria organização, com os próprios brincantes mesmo. Ia buscar palha, chegamos a tirar 500, 600 palhas para fechar a quadra ali do município, onde hoje é o palco. Aí a gente passava o dia todinho, aí comia por lá mesmo, e não voltava em casa. Aí quando só voltava em casa para tomar banho, aí à noite já ia dançar já. Era cansativo, mas era prazeroso, porque era aquilo que a gente gostava de fazer. Né? E atuamos nas escolas, atuamos no ginásio, nas ruas, em todo canto a gente estava atuando. Hoje, né, a gente tem aqui um trabalho no município, só a nível mesmo assim de igreja, a quadrilha assim, mais com os meninos da igreja mesmo. No município não tem nenhuma atuante, não tem nenhuma movimentação nesse meio junino. Aí a gente faz meio os arraiais da igreja, a gente participa nos arraiais da escola. Agora mesmo no mês que vem a gente vai estar iniciando, né, o trabalho de ensaio que a gente faz todo ano. O que eu venho deixar para vocês, o que eu venho trazer para vocês, né? Que essa alegria de dançar e deixar algo vivo, porque aquele que não é visto, ele não é lembrado. Aí a gente quer trazer essa lembrança para vocês, quer trazer essa alegria, e é por isso que todo ano a gente está, né, atuando nesse meio. E a gente vem trazer para vocês, deixa essa mensagem aí de que você que gosta, né, que procura a gente, que queira dançar no grupo, também deixa aí as autoridades, né, municipais, né, estaduais, federais e o poder legislativo também, executivo, para que, né, olhe mais para esse grupo, para esse meio junino, né, que é a festa junina, as quadrilhas, como a gente chama, né, carinhosamente, quadrilha. Hoje eles dizem outro nome, para que a gente possa ter, né, esse apoio necessário que a gente precisa para estar levando, né, esse aspecto cultural, esse meio cultural, né, onde ele realmente merece ter aquele destaque. Então, para você, encerrando aqui esse momento, eu digo para você, né, que venha somar com a gente, venha dançar com a gente, venha se divertir com a gente. Vamos continuar, né, fazendo esse fazer cultural, que é o que move aqui no município, é sempre fazer pela alegria. E a mensagem que eu deixo né, dancem, brinquem e se divirtam. Uma coisa boa que eu trago para vocês é dançar quadrilha. E é isso que eu me identifico. Deixo para vocês esse abraço, tá bom? Meu nome é Jamaica Castro Mendes, esse é meu filho Renê e sou filha da Maria do Carmo, mais conhecida como Carmo ou para os mais íntimos como Carminha, conhecida como Carminha, principalmente na zona rural. A minha mãe foi professora no município e desenvolveu outras tarefas também no município. Ela faleceu no dia 31 de março de 2021. Para mim é até uma honra assim, falar dela, porque foi uma pessoa assim, extremamente maravilhosa, não só por ser a minha mãe, mas as pessoas que conviveram com ela aqui no município, todas falam por unanimidade, né, da pessoa maravilhosa, da pessoa honesta que ela foi, a pessoa sensacional, inteligente. Ela foi professora muito nova,
15, 16 anos. E então ela foi muito nova também diretora de uma pré-escola, né, para crianças. E aí depois eu tive a felicidade de também ser a minha primeira professora da primeira série, né? Então assim, ela não facilitava para mim, ela era bem rígida, porque ela achava que sendo rígida comigo, né, as demais crianças iam dizer, poxa, ela é rígida com a filha, imagina com os outros, né? Mas tudo isso em prol do aprendizado, né? Então, eu aprendi muito desde cedo com a minha mãe. E aí, assim, eu tenho muitas lembranças da minha mãe, principalmente na zona rural. Ela foi coordenadora da zona rural. E aí eu lembro muito que ela fazia muitos trabalhos, muita supervisão, muitos encontros pedagógicos, professores, tanto aqui na zona urbana como na zona rural. Rio Purus, o Baixo, Alto Purus, toda a BR-364, então todas as pessoas, os ribeirinhos, eles conhecem quem é a Carma, eles sabem a professora, a coordenadora que ela foi, o que ela representou para o município. As duas paixões assim da minha mãe era a educação e a família. Então ela tentava colocar essas duas situações para ela num patamar assim, de prioridade. A minha mãe sempre foi muito família, muito família. Todos os encontros, reunia todos os filhos, todos os netos, os irmãos, ela queria todo mundo ali para si, para perto dela. Mas também ela era muito apaixonada pela educação. Às vezes ficava até tarde no computador fazendo trabalhos. Às vezes professores procuravam ela em casa e ela nunca deixou nenhuma vez de atender essas pessoas que precisavam, esses professores que ela atendia. E aí, como ela também era muito família, como eu falei, chegou a época de ela aposentar, e aí ela aposentou só de um contrato para poder dar aula para o meu filho, para o Renê. E ela teve essa honra de poder dar aula como ela queria dar aula para ele lecionar. Lecionou pouco tempo devido à pandemia, iniciou a pandemia e tinha as aulas remotas, né, as aulas online. E aí, assim, na pandemia, eu acho que eu pude, assim, realmente cair a minha ficha do quanto a minha mãe era temente a Deus, muito serva de Deus, né? Além de tudo que ela já representava, assim, família, o pilar da família. Na educação, como profissional, ela também fazia parte de muitos movimentos na igreja, o ECC, Casais, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Criança. E aí aqui também teve um livro também que foi feito pela Diocese de Rio Branco e onde conta um pouquinho da história da minha mãe aqui também, brevemente aqui, que foi uma personalidade. A minha mãe, eu posso dizer que ela realmente foi uma personalidade, tanto na educação como na igreja. Fazia muitas atividades da igreja, né? E aí, na pandemia, eu descobri realmente, assim, uma pessoa fervorosa, com orações. E mesmo não podendo fazer visitas às pessoas, ela mandava um chá, ela ligava, ela se preocupava. Então, o que eu poderia dizer é que ela foi uma pessoa humana, uma pessoa cristã, uma pessoa humana, uma pessoa sábia também. E ela deixou tudo isso pra gente, assim, de valores. Minha mãe perdeu a vida com 52 anos, uma pessoa jovem ainda, feliz, amava a família, amava o trabalho, uma pessoa dedicada e principalmente aos netos, né? O Renê, lembra um pouco? Ela pintava comigo, como a minha mãe disse, ela era minha professora. Eu aprendi o alfabeto, eu lia o alfabeto todinho com ela, os números, pintava, ia muito na casa dela e do meu avô, ficava lá, pintava coisa, pintava mesa, pescava no açude que é do meu avô. Só isso. Lembra bem da vovó? E é isso, gente, é dizer dessa pessoa maravilhosa que todos conhecem no urbano, que é a minha mãe. Eu tenho muita gratidão por Deus ter me dado essa mãe, essa avó maravilhosa, essa pessoa que nos ensinou muito. E assim, hoje eu falo da minha mãe
com tristeza, mas com saudade, né? De saber que nós não estamos fisicamente juntos, né? Ela não está fisicamente, mas eu sinto ela espiritualmente e eu sei que ela sempre está pertinho de alguma forma. A minha mãe, ela é formada em Ciências Biológicas, Pedagogia e também ela fez um curso de Teologia pela FADISE, tudo vinculado à Igreja Católica, né? E a prova assim que a minha mãe foi tão importante na educação para os munícipes aqui de Manoel Urbano, que 3 anos consecutivos, no aniversário da cidade, sempre ela é homenageada pelo município. A escola do meu filho hoje, ela tem um mural lá, onde tem a minha mãe também, como sendo uma personalidade, uma pessoa que foi muito querida e contribuiu muito na educação do município. E por fim também uma escola de ensino infantil no ramal do Lago Novo, que é na zona rural aqui próximo, que tem o nome da minha mãe, que é Maria do Carmo Castro dos Santos Souza. E nós já fizemos questão de visitar várias vezes a escolinha, conhecer lá as crianças, a professora. E nós nos sentimos muito gratos por essas homenagens e hoje poder falar da minha mãe, assim, ter a oportunidade de falar para que as pessoas que não conhecem, que não conheceram, né, possam conhecer da pessoa que ela foi, que muito, muito, muito contribuiu no município de Manoel Urbano. Me chamo Francisco Mendes, eu fui dos primeiros funcionários lá em Manoel Urbano. Tive a oportunidade de participar do processo da primeira eleição de formação do município e aí a gente inseriu na administração e a gente teve a oportunidade de passar pelas todas as atividades do município naquela época e depois eu consegui ser vice-prefeito, prefeito, aí finalizei o mandato. Mas Manoel Urbano, lá no início dos anos 70, quando o Quinto Beck chegou lá em Manoel Urbano, fazendo a abertura da BR-364, isso nos anos 70. Dali teve uma grande movimentação de pessoas trabalhando na abertura do Quinto Beck, com muitos militares, civis também trabalhando no desenvolvimento, ou melhor, na abertura da estrada que liga Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Quando foi em 1976, aí o governador, na época, Geraldo Mesquita, ele fez o decreto de emancipação do município naquela época, que tinha uma população pequena, né, na época, e dali se começou o trabalho. Era muito difícil, não tinha verba, não tinha recurso, não tinha máquina, o trabalho todo era manual, sempre trabalhando com dificuldade, porque não tinha estrada, não tinha acesso, foi feita a abertura, mas não tinha manutenção, era muito dependioso. O transporte lá do passado era até de remo, né? As pessoas se deslocavam de Manoel Urbano, viam a Cena Madureira, às vezes a busca de saúde, e às vezes viam alguns barcos grandes com remadores e chegavam até lá. Depois começou a andar algumas embarcações que faziam os transportes de mercadorias de Sena para Manoel Urbano. Houve uma melhora, teve uns recreios, mas mesmo assim tinha dificuldade.
as pessoas se deslocavam de Manoel Urbano e quando chegavam em Sena Madureira, eles iam a Rio Branco, retornavam, pegavam o mesmo barco e voltavam. Levava uma semana para fazer isso. Manoel Urbano era isolado, não tinha contato com outro município. O contato que o Manoel Urbano tinha, através de barco, era com Sena Madureira. Com a pavimentação da BR-364, aí o município de Manoel Urbano passou a ter ligação com todos os municípios do Acre. A gente era uma comunidade isolada na margem do Rio Purus, aí depois a gente passou a ter ligações com todos os municípios, do Alto, do Juruá ao Acre. Aí as coisas começaram a melhorar. Com esse trabalho que foi feito, Manoel Urbano começa a ter mais oportunidade de oferecer melhor serviço para a sua população. Mesmo a estrada não estando oferecendo uma condição boa de trafegabilidade, mas você sai de Manoel Urbano, vem a Rio Branco, resolve o que ele tem para resolver e retorna. É diferente de quem tinha uma semana para vir e voltar, sujeito a dormir em viagem, né? No Rio. Hoje não, você não precisa fazer isso. Se tiver que dormir, dorme aqui em Rio Branco ou lá em Manoel Urbano mesmo. As pessoas vêm e voltam com tranquilidade. No início, o comércio funcionava na base do extrativismo. Era a produção de borracha que a população produzia no interior, e era a moeda que sustentava. Lá era a borracha. Quando veio a decadência da produção de borracha, e o município aos poucos foi conseguindo alguns investimentos para investir no setor produtivo, aí foi melhorando a produção de arroz, feijão, farinha e a criação de pecuária. Aí o comércio deu uma grande melhorada. O comércio hoje é outro, né? Em relação àquela época, o comércio hoje para Manoel Urbano é forte, né? Os eventos que existiam lá em Manoel Urbano, até então, antes da fundação do município, eram as festividades da Semana da Pátria, 7 de setembro. E eram umas festas muito animadas, as pessoas participavam, vinha gente de toda a região, vinha gente dos fundos, dos centros do Seringai, do Alto Purus, de Boca do Acre, Sena Madureira. Então, se concentrava um grande público para comemorar esse evento, né? Depois, com o final, com a emancipação do aniversário de fundação do município, isso mudou. As pessoas começaram a fazer os eventos no dia 14 de maio. E também tem as festas de Festival de Praia, que hoje é o que está atuando, são as festas do Festival de Praia, já com um volume de público bem maior, 3 dias de eventos com muita movimentação. Manoel Urbano é uma terra boa, de gente boa, gente que tem projeção para trabalhar para o engrandecimento do município. E eu peço que as pessoas procurem se preparar cada vez mais, se qualificar, para poder contribuir mais com o desenvolvimento do município. Cada qual na sua área, alguém da educação, outro lado empresarial, outro na área do jornalismo, na área de engenharia, do direito. Então, as profissões estão aí para as pessoas buscarem se qualificar
e prestar um relevante serviço ao município e, evidentemente, contempla as suas famílias beneficiando, crescendo, desenvolvendo. É isso que a gente tem em mente para que Manoel Urbano cada vez mais vá se fortalecendo, vá crescendo e contemplando a sua população. Manoel Urbano é mais que um lugar, é um legado de histórias que continuam a ser escritas. Preservar suas raízes é garantir que o tempo nunca apague quem somos.